1h12, Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Continue participando, hein? 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Envie a pergunta que a gente conversa ao vivo. E hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Por isso que é muito importante você aí de casa prestar atenção aos sintomas nas diferentes fases da vida, desde o nascimento até a maturidade. Por isso eu vou acionar agora o nosso repórter, o André Aranha, que está ao lado de especialistas com alertas e informações importantes. Não é mesmo, André? Boa tarde, seja bem-vindo. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde a todos acompanhando o Câmara Total. É certamente um dia muito importante de prevenção e combate à surdez, é o Dia Nacional. E olha, só no mundo são quase 500 milhões de pessoas que tem algum problema relacionado à surdez. Então, por isso, a gente vai conversar com o médico, otorrino, com o mafono, que vão falar bastante para a gente a respeito desse assunto. A gente começa com o doutor Rafael, que é otorrino, para falar, doutor, a respeito da importância da conscientização desse dia. Boa tarde. Boa tarde, André. Justamente hoje é o dia da conscientização e prevenção também da surdez. A surdez é uma doença que os dados estão desatualizados do IBGE, mas estima-se que cerca de 10 milhões da população brasileira tem algum grau de surdez, né? E desses 10 milhões, cerca de 2,7 milhões de brasileiros apresentam surdez do tipo profunda. E então é justamente hoje uma data para a gente tentar trazer à tona esse tema para todos, para a população, e fazer com que as pessoas acabam prestando mais atenção e tentando a gente fazer um diagnóstico mais precoce da surdez. Bom, é importante ter atenção em todas as fases da vida, né? A começar aí quando é bebezinho já, né, doutor? Isso, exatamente. A surdez, ela pode aparecer em diversos momentos da vida. A princípio, a triagem auditiva neonatal, que é realizada ainda quando a criança está na maternidade, com o teste da orelhinha, ela vai identificar aquelas aquelas causas de surdez que são logo no nascimento, tá? A partir disso, a gente já pode direcionar a criança, o bebê, para justamente fazer uma terapia, um acompanhamento e tratar mais precocemente. Porém, outras causas de surdez, elas podem aparecer ao longo da infância, tá? Por isso que os pais sempre devem estar atentos ao desenvolvimento da fala da criança e simplesmente não pensar que porque passou no teste da orelhinha, não tem nenhum problema. Não. Os pais têm que ficar muito atentos justamente no desenvolvimento da fala da criança, se está acompanhando mais ou menos os irmãos, ou se está aquém daquilo que seria o normal para a idade. E caso seja percebido alguma alteração disso, encaminhar para um especialista, para um otorrino, tá? Depois, na fase adulta e na adolescência, surgem outras causas de surdez. Tem aquelas causas traumáticas mesmo, tem aquelas causas que são reversíveis, né? Ou aquelas causas irreversíveis. E justamente na fase, na terceira idade, com o aumento da população mesmo, da idosa no Brasil, a gente espera que essa população também tenha um aumento da surdez. Tá? Quando passa da infância, é aquela fase que muitas vezes as pessoas começam ouvir aquele zumbido, esse tipo de coisa? Isso, exatamente. Na fase adulta, um dos primeiros sintomas que os pacientes podem relatar, né, tanto na fase adulta quanto um pouco mais idoso, seria a dificuldade de compreender conversas quando tem outros ruídos ao redor, ou mesmo um zumbido, um apito, como se fosse um chiado no ouvido, de um lado ou dos dois lados, que dificulta na hora de compreender a conversa das pessoas. Também na hora de dormir, às vezes essas pessoas acabam sentindo um apito, um zumbido, como se fosse uma cachoeira. São vários
sinais que começam a aparecer que quando o paciente acaba procurando o médico, a gente descobre uma surdez que está no início ou, em alguns casos, já é indicação de ter uma reabilitação. E você também citou aí a terceira idade, então é possível também que as pessoas que estão na terceira idade passem a ser surdas, é isso? Isso, assim como a gente tem problemas de visão, né, a presbiopia, acontece também com as células da audição. Com o avanço da idade, o nosso corpo, as células acabam se degenerando e morrendo. Então, um idoso não tem a mesma quantidade de células que um adulto, um jovem. Por conta disso, é esperado que a prevalência de deficiência auditiva na população mais idosa seja maior do que em outras faixas etárias. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Você ia concluir, falar mais alguma coisa? Não, seria só isso mesmo. Era isso mesmo. Tá joia. Então agora a gente vai bater um papo também com a Karen, que é fono, né? Fono vai conversar com a gente, vai higienizar o microfone aqui. É um dia certamente muito importante, né? Então a gente vai saber, a partir do momento que o paciente, Gabriel Castro, encaminhado para fazer terapia, aí é a sua área, aí é a sua praia, aí é com trabalho de fonoterapia. Gostaria que você falasse como funciona esse trabalho. Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse trabalho, quando é detectada a surdez, esse trabalho começa até um pouquinho antes. Na verdade, a gente trabalha na detecção, né? O fonoaudiólogo é o profissional que realiza a triagem auditiva neonatal, com os exames do teste da orelhinha, como o Dr. Rafael mencionou. E depois, se o bebê já apresenta na alta alguma alteração auditiva, então ele já é encaminhado para os exames diagnósticos e é a gente que realiza também, junto com acompanhamento otorrinolaringológico. E depois disso, se é mesmo confirmada a surdez, e a gente definiu o grau de perda que essa criança tem, que essa criança apresenta, aí junto com o otorrino é definida a conduta, né? Se ele vai usar aparelho auditivo, se vai usar aparelho auditivo por um tempo, ou se ele tem um perfil para depois um encaminhamento para o implante coclear, que é uma cirurgia hoje para as perdas mais severas, profundas. Então, daí a gente está junto, né, com esse paciente desde ali do nascimento, da alta hospitalar, até essa conduta. Depois de todos os exames finalizados, a adaptação do aparelho feita pelo fonoaudiólogo, também especialista, aí sim começa a fonoterapia, que a gente faz para estimular que essa criança tenha um desenvolvimento de fala e linguagem dentro do esperado para a idade, como uma criança ouvinte. Isso muitas vezes é mais comum do que a gente imagina, né? Sim, é muito comum, né? Os dados mostram que a deficiência auditiva é uma deficiência que tem uma incidência muito grande, né, mundial. É um tratamento difícil, doutora? É um tratamento complicado, principalmente quando é detectado de repente, né, logo bebezinho, de anos ou não? Nesse dia, principalmente, a gente fala bastante sobre a importância da detecção precoce, né? Se é uma perda que já veio junto, né, que a gente detecta ao nascimento, então começar a reabilitação o quanto antes. E aí essa criança a gente espera que vá alcançando as fases de desenvolvimento dentro do esperado para a idade que ela tem. Agora, se é uma perda adquirida, então como o Dr. Rafael falou, que os pais tenham esse olhar, nessa atenção para procurar os especialistas, para começar também o quanto antes a reabilitação, colocando o aparelho auditivo e a estimulação, para minimizar mesmo o impacto disso nessa inclusão da criança na escola e futuramente, né, a inclusão social também, lógico, mas futuramente até no mercado de trabalho. Então, quanto antes a gente começa, mais fácil é. Então, nesse dia a gente fala mais, né, sobre essa importância de estar atento aos sinais, às queixas e começar o quanto antes a trabalhar com essa criança, com esse paciente. Até os professores podem ajudar bastante, né? Sim, muito. Eles auxiliam até porque eles começam a perceber, além da família, que essa criança está apresentando algumas dificuldades, né? Em sala de aula, muitas vezes de atenção, muitas vezes de não acompanhar o aprendizado da leitura escrita, muitas vezes até de não acompanhar o desenvolvimento para os sons da fala mesmo. E aí eles orientando os pais podem procurar os especialistas. É sempre importante, então, essa união, essa boa relação entre o otorrino
e a Fono é um trabalho em conjunto, né? Sim, esse trabalho em conjunto é um trabalho muito importante, é um trabalho que normalmente acontece. Se a família procurar o fonoaudiólogo encaminha para o médico especialista, e se procura o otorrino, ele encaminha para a gente realizar os exames e discutir o caso, a melhor conduta em conjunto. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês pela oportunidade. Então é isso, esse dia importante, dia de conscientização, de prevenção e combate à surdez. A gente dando espaço aqui para tratar deste tema bastante importante que interessa certamente a muita gente. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. Dia Nacional de Combate à Surdez. Quero agradecer também a presença do Dr. Rafael Otorrino e a Karen, que é a fonoaudióloga que deu a entrevista agora. Assunto interessante e importantíssimo que foi debatido aqui no Câmara Total. Olha só,